Hoje no Tarek Notícias, Coronavac e Pfizer ajudaram a reduzir mortes e casos de Covid-19 no Uruguai. Estados e municípios podem legislar sobre pandemia, mas coordenação cabe à União. Reino Unido aprova a vacina da Johnson & Johnson. China oferece vacinas a Taiwan, mas o governo da ilha recusa. Regulador europeu aprova a vacina anti-Covid da Pfizer para a faixa entre 12 e 15 anos. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O governo do Uruguai divulgou ontem dados preliminares de efetividade da Coronavac e da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Ambas as vacinas ajudaram a reduzir casos, internações e mortes pela doença no país. A efetividade mede o quanto a vacina consegue reduzir os casos de uma doença na vida real, fora de ensaios de laboratório. Uma ressalva importante é que a Coronavac foi dada a pessoas de 18 a 70 anos. Já a vacina da Pfizer foi dada a pessoas acima dos 70 anos com comorbidades e a profissionais de saúde mais expostos ao vírus no Uruguai. Os dados se referem à população de 861.698 uruguaios que até o dia 25 de maio já haviam recebido a segunda dose de uma das duas vacinas há 2 semanas atrás ou mais. O governo do Uruguai reforçou que os dados ainda são preliminares, não estão divididos por faixa etária e nem consideram comorbidades. Também não incluem na vacinação com a vacina de Oxford e AstraZeneca, isso porque essa vacina está sendo aplicada com intervalo de 90 dias no país e as pessoas ainda não receberam a segunda dose. Cerca de 28% dos uruguaios já recebeu as 2 doses de alguma vacina contra a Covid, segundo dados do governo. A população do país é de 3 milhões de pessoas. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, reafirmou hoje que a Corte não retirou da União a responsabilidade para adotar medidas para conter a pandemia da Covid. Segundo ele, estados e municípios podem adotar medidas, mas a coordenação geral cabe ao governo federal. Luiz Fux participou de um seminário sobre o papel do STF na democracia, organizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Ele foi questionado sobre a ação do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas determinadas por governadores de estados para evitar a expansão da Covid, como lockdown e toque de recolher apresentada ontem ao Supremo. A ação pede a suspensão de decretos de 3 estados, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Por meio da Advocacia Geral da União, Bolsonaro questionou se estão de acordo com a Constituição as normas adotadas por esses governos para restringir a circulação de pessoas como forma de evitar a circulação do coronavírus que transmite a doença. A ação ainda não tem relator nem data para ser julgada e, ao comentar o tema, Luiz Fux lembrou de um julgamento no ano passado, no início da pandemia. O presidente do STF lembrou que as características da pandemia podem ser diferentes em cada estado e município, e foi isso que o tribunal levou em conta na hora de garantir o direito de prefeitos e governadores tomarem medidas. Ainda segundo Luiz Fux, o Supremo age com muita deferência e ciência. O presidente do STF avaliou também que magistrados não devem se manifestar sobre a eficiência da administração pública. O Reino Unido aprovou hoje a vacina contra a Covid-19 fabricada pela Johnson & Johnson. O imunizante é o único que utiliza uma dose. É a 4ª vacina a ser aprovada pelos britânicos. A agência reguladora do país já conta com a vacina da Pfizer, da AstraZeneca e da Moderna. A vacina da Johnson & Johnson já havia sido aprovada pela Organização Mundial da Saúde e também pelos Estados Unidos e pela União Europeia, onde relatos de coágulos raros estão sendo analisados. A China ofereceu vacinas contra a Covid-19 para Taiwan, mas o governo da ilha considera que os chineses não são sinceros e que eles estariam trabalhando para impedir os taiwaneses de obter doses por razões políticas no momento em que as infecções estão aumentando, disseram autoridades informadas sobre o assunto. A China considera Taiwan parte de seu país. Os taiwaneses se recusam a aceitar a soberania chinesa e nos últimos anos têm recebido apoio mais robusto dos Estados Unidos. Os dois lados iniciaram uma guerra de palavras áspera a respeito das vacinas muito necessárias em Taiwan.
agora que o sistema médico está sendo pressionado por casos novos e só cerca de 1% de seus mais de 23 milhões de habitantes estão vacinados. Taiwan diz que a China impediu de obter vacinas produzidas pela alemã BioNTech, enquanto a China diz que teria prazer de enviar um suprimento desta vacina por meio de seu agente de vendas Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Mas Taiwan diz que não aceitará as vacinas da Fosun, dizendo que não há transparência e que a China se recusa a fornecer informações relevantes. O Escritório de Assuntos de Taiwan do governo chinês, que repete que sua oferta de vacina é sincera e que Taiwan não deveria criar obstáculos políticos, disse em um comunicado a Reuters que a alegação taiwanesa de que está impedindo o acordo com a BioNTech não faz sentido. Uma autoridade graduada de Taiwan, a par da situação, disse à agência Reuters que a China está iniciando uma guerra política para dividir e enfraquecer seu país sem a intenção real de oferecer as vacinas. A Agência de Medicamentos da União Europeia aprovou hoje o uso da vacina anti-Covid da Pfizer e BioNTech para pessoas entre 12 e 15 anos. Essa é a primeira vacina para esta faixa etária dos 27 países do bloco. O anúncio foi feito pelo diretor de estratégia de vacinação da EMA, Marco Cavaleri, em entrevista coletiva. A Alemanha já anunciou nesta semana que estava disposta a começar no dia 7 de junho a vacinação para os jovens a partir dos 12 anos, assim que a EMA desse o sinal verde. Os Estados Unidos, Canadá e o Japão também já autorizaram essa ampliação da campanha de vacinação para os adolescentes. Os dados clínicos mostram que a vacina é altamente preventiva para os jovens. A vacina é tolerada por parte dos jovens sem que haja detecção de maiores problemas em relação aos efeitos colaterais, segundo explicou a Agência Reguladora Europeia. A vacinação de crianças e adolescentes é tida como uma estratégia para interromper a pandemia. As pessoas jovens têm uma tendência muito menor a sofrer severamente com a doença. Muitos pacientes nem mesmo têm sintomas e dessa forma transmitem o coronavírus sem nem mesmo perceber. Há, no entanto, uma controvérsia. Jovens em países ricos já serão vacinados, mas pessoas mais vulneráveis em outros lugares do mundo ainda não receberam suas doses. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Já vou aproveitando então para deixar o seu like aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal, me acompanhe também no Instagram e Facebook e a gente volta a se encontrar amanhã. Obrigado pela companhia. Valeu, tchau!